Vamos lá então, gimo de negócios. Lula venceu as eleições. E agora? Vamos ver o que ele vai falar. Eu tenho certeza. Eu vou começar a colocar um contador de atrocidade aqui para ver quantas merdas esse cara fala. Tá? Vamos lá. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. A inflação está maior, o desemprego está maior, a fome está maior. E é por isso que eu estou de volta. Eu vou dizer, nós vamos ganhar as eleições. Olha a música que ele coloca. Tá? Ah, Rodolfo, é só a música, é implicância. Não, gente, isso é calculado. Tá? Tanto em vídeo para YouTube quanto em produção cinematográfica é calculado. É um complemento. É o que cria atmosfera. Muitas das vezes você é motivado a ter certo olhar pela música. Né? O que faz você às vezes sentir pena de um personagem em determinado filme é a música. A música é um complemento, isso é trabalho ideológico, exatamente. Essa eleição a gente estará jogando o futuro de cada um de nós. A oposição é saudável, mas tem hora para fazer oposição, tem hora para legislar, tem hora para governar. Antes de tudo, é preciso dizer que não ia ser uma vitória de mão beijada. Se o Lula vencer as eleições, ele vai ter sido o primeiro presidente a ter sido eleito, mesmo depois de condenado pela justiça e preso por corrupção. Mas o que importa agora é, se o Lula foi eleito, o que pode acontecer com a economia? E como que a gente pode reagir a isso? Para manter o acesso ao SPN por mais uma semana, porque não deu tempo de consumir. Bom, ouvindo o feedback de todas as pessoas, como você está vendo, que assistiram o curso e puderam se beneficiar e até abrir seus negócios com ele, liberado. Para você, posso para você desenvolvível. Qualquer um pode se desenvolver um negócio. Uma das muitas variáveis que de qualquer coisa, é importante a gente lembrar o seguinte: política é só uma das muitas variáveis que podem influenciar na economia de um país. Não. Política é a principal. Tá? Política é a principal. Não existe economia sem política. Sabe por que não existe economia sem política? Porque, por exemplo, relações de troca são relações políticas. Show de bola? Todas as relações que você vê, relação de trabalho, relação de troca, relação de qualquer uma delas, relação de comércio, qualquer uma delas, todas elas são relações políticas. Não existe economia sem política. Por isso que os principais pensadores da economia estudam economia política. Quem pega e faz esse entulho de separar a economia, quem faz essa barbaridade, quem faz essa excrescência de separar a economia de política, esses animal da escola austríaca. A gente olha para os governos anteriores dos de Lula, a gente vai ver que a economia do Brasil, de modo geral, cresceu. E isso foi muito por influência do longo boom das commodities que durou de... Ô Breno, o Brasil está sobre... O Bolsonaro pegou um boom das commodities do mesmo jeito. Por que o Bolsonaro não cresceu? E aí? Se você pegar o histórico, o Roncaglia ele aponta isso nos vídeos dele. O Brasil teve a Juliane Furno também. O Brasil teve um boom de commodities durante o governo Bolsonaro. Por que que não cresceu? Se foi só o boom de commodities que fez a economia crescer no governo Lula. E aí? De 2000 até 2014. Ainda assim, de todos os países que surfaram... Não, e detalhe, essa parada do boom de commodities é o mantra desses liberais para explicar o crescimento do governo Lula. Né? Segundo ele, é o boom de commodities que vai fazer o Brasil sair do mapa da fome. É o boom de commodities que vai aumentar a renda do trabalhador. Não tem sentido esse tipo de coisa. Por esse boom, a grande maioria países emergentes exportadores de commodities, como o Brasil. O Brasil ainda assim teve um desempenho abaixo da média em relação a quase todos os seus indicadores econômicos, se comparado a esses outros países. Ou seja, o Brasil cresceu, mas poderia ter crescido mais. Eu também mostro. Mas sabe por que não cresceu, Breno? Porque o Brasil não é industrializado. É simples. Sabe por que a China bateu 2,2 de crescimento na pandemia e foi o único país que continuou crescendo durante a pandemia? É simples, porque a China é um país industrializado. Extremamente industrializado. É o país que mais produz ciência hoje. Se você pegar das 20 universidades que mais produzem ciência no mundo, 14 são chinesas. Se você pegar, por exemplo, no ramo de telecomunicações,
todos os celulares, todos os roteadores, todas as empresas de telefonia compram peças com a Huawei. Porque ela detém um monopólio de diversas atividades, da manufatura de diversos utensílios. O chip de Wi-Fi de celular é fabricado, todos eles são fabricados pela Huawei. Se você pegar o roteador da sua casa ou o modem da tua casa e olhar embaixo, vai estar escrito Huawei. Eu tenho certeza disso. Né? Mas por que a China bateu 2,2% de crescimento no meio da pandemia e os Estados Unidos não, o Brasil não, a Alemanha não, a Inglaterra não? Detalhe, depois da China eu só citei o Brasil de subdesenvolvido, o resto da economia desenvolvida. Nenhum deles apresentou taxa de crescimento. Sabe por quê? Porque nenhum deles tem indústria dentro do próprio território. A China tem. Essa é a diferença. Meu Deus, é muito burro, velho. Mostro isso no vídeo como realmente foi o governo Lula. A boa notícia aqui é que no cenário macroeconômico... O seu vídeo sobre o governo Lula é um desastre. É uma análise incompleta que separa um monte de coisa que não é para separar. É uma análise ruim e porca. Só digo isso. Tudo aponta para um novo boom das commodities que vai, novamente, beneficiar o Brasil. E, dessa vez, ainda mais que na vez anterior. Assim como nos anos 2000, a alta foi puxada principalmente pelo crescimento da China. E, dessa vez, parece que o mesmo está acontecendo, mas agora motivado pelos efeitos da pandemia. Então, parece que o Lula vai pegar mais uma onda de crescimento provocado pelo cenário macroeconômico. Sortudo esse cara. Tá, mas o que está acontecendo? Durante a pandemia, a China adotou uma política... Não. Sabe por que o governo Bolsonaro não cresceu? Porque ele não sabe fazer política pública, porque ele pegou e destruiu o CAD único, não é? E destruiu o Bolsa Família. E aí você tem hoje um monte de família que está pegando, separando, você tem o pai fazendo cadastro, o filho fazendo cadastro, a mãe fazendo cadastro, todos eles fazendo cadastro para receber o Auxílio Brasil, para ter condições de comprar comida. Por quê? O salário mínimo no Brasil hoje é de R$ 1.200, a cesta básica é R$ 700. É por isso, Breno. Porque o arrombado do Bolsonaro foi lá, destruiu os armazéns da Coab. Não, o Brasil não precisa de estoque regulador, não. Aí o que você tem de resultado? O preço do arroz bate na casa do chapéu, o preço do feijão bate na casa do chapéu. Aí você tem o agronegócio brasileiro, né? Os produtores de carne que preferem exportar do que vender carne aqui dentro, porque o dólar tá alto. É por isso que a carne no Brasil tá cara. Mano, ele é muito burro, velho. Política de tolerância zero contra a Covid-19, apostando no lockdown de todo o país. Isso ocasionou sérios problemas na sua cadeia produtiva e no abastecimento dos estoques da China. Então, nos próximos anos, com a reabertura total da China, ela vai ter que reabastecer os seus estoques novamente. Mas nunca deixou de abastecer estoque, não, velho. Porque na moral, na China eles comem muita carne de porco. Muita carne de porco. Né? E aí, sabe com que eles alimentam os porcos de lá? Com soja. O que a China importa é muita matéria bruta, muita, minério de ferro, é soja, eles importam muita matéria bruta, transformam e vendem para fora, né? Não tem sentido, só teria sentido essa afirmativa dele que a China diminuiu o número de importação se a indústria da China inteira tivesse parado. Ela não parou, não parou. Ah, mas tem a política de Covid zero, mas gente, tem uma coisa na indústria chinesa, chama-se máquina. Tá? Maquinário. Através do quê? Da importação de commodities, o que vai causar um choque na demanda sobre uma oferta que já está reduzida em todo o mundo. Ou seja, isso vai levar a uma alta nos preços das commodities, impulsionado pela alta da demanda da China. E adivinha quem é o maior importador de commodities do Brasil? A China. A China sozinha representa mais de 30% de participação nas importações de commodities brasileiras. Mas o efeito não termina por aí. A Europa tem sofrido uma redução no seu estoque de diesel, o que vai forçar o crescimento da demanda europeia por petróleo. Hoje, boa parte da Europa é dependente do gás russo, e a gente sabe, com base nos conflitos da Rússia e Ucrânia e a polarização econômica mundial sobre Ocidente e Rússia, que a Rússia basicamente está usando o seu gás... Polarização entre Ocidente e Rússia tensionada pela porra da OTAN. Vai se fuder, essa porra já é pra ter acabado, o Pacto de Varsóvia acabou. Natural e petróleo como moeda de troca contra as sanções aplicadas pela ONU. Não, é exatamente, Felipe Duran, comentei um vídeo do Felipe Duran, vou ver se eu acho ele e deixo linkado pra quem tá vendo esse vídeo no YouTube. Se ele falando sobre a questão de como foi a questão da política de Covid zero na China, que tipo assim, eles mantiveram quem eles puderam dentro de casa, mantiveram a operação das paradas, operações do país funcionando. A galera não sabe como é que funciona a China, tira a informação do CPTK e fala esse monte de merda. Mas a tensão na Europa por conta da falta de gás ainda não chegou ao seu ponto crítico, porque
O inverno europeu ainda está por vir. Momento esse em que a Europa mais vai precisar de gás para se aquecer do frio. E em muitos países europeus, esse frio chega a temperaturas abaixo de zero. E para lidar com a situação, os europeus já estão aumentando a sua demanda por diesel, como um substituto para o gás russo. E essa demanda pressiona o preço do petróleo para cima, beneficiando os países exportadores dessas commodities, como o Brasil, com a Petrobras. Então, por mais E detalhe, né? Ele fala que o Brasil exporta petróleo, mas ele vai falar, por exemplo, que um dos países que mais exporta petróleo é os Emirados Árabes. Uma das maiores reservas de petróleo do mundo está nos Emirados Árabes. Você tem a maior reserva de petróleo no mundo que está na Venezuela, só que a Venezuela sofre sanção dos Estados Unidos, ela é impedida de comercializar com os outros países. Por quê? Porque a maioria desses países fazem transação pela porra do SWIFT. E aí o que acontece? O pagamento não chega, porque os Estados Unidos bloqueiam a porra do pagamento. mais que no mundo não seja uma situação tão bacana assim, todo esse cenário aponta para uma injeção de capital estrangeiro aqui no Brasil, o que de fato vai tender a valorizar a nossa moeda em relação ao resto do mundo e, potencialmente, fazer nossa economia crescer. Bom pra gente? Agora, Não, detalhe, ele vai falar, tipo assim, a China já tá criando o próprio sistema para evadir do SWIFT, o sistema pan-africano. Eles vão substituir, eles vão parar de receber pelo SWIFT, vão receber só por esse sistema pan-africano. Tem todo um esquema ali de criar um banco paralelo ao SWIFT dentro da África. Aí você vai pegar, a China vai pegar todos os países da. A única exigência que a China tem é que todos os países da África participem desse sistema, né? E aí eles só começariam a aceitar pagamento por esse sistema. Aí tem toda uma questão lá bancária que só pelo dinheiro passar pela África, a África ganharia com isso e tudo mais, né? Toda a questão dos investimentos chineses na África tem uma relação muito complexa, extremamente complexa quando você pega para analisar essa questão da China importar do sistema de pagamentos internacional. Ele está simplificando tudo, 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 tá? como é que o Lula pode afetar esse crescimento? Bom, nos seus governos anteriores, as políticas do Lula foram uma espécie de contrapeso ao crescimento econômico do Brasil. E com medidas que Contrapeso. Eu quero ver o que ele vai falar. ele anunciou que iria fazer ao ser eleito, como a revogação do teto de gastos, a retomada de compras públicas de imóveis da União e a privatização de empresas, o aumento da máquina pública, tudo isso indica que... Tá, peraí. Agora vamos pegar ponto por ponto, que o Breno é muito... Esse moleque tem... Nossa senhora, esse Buzz Lightyear da Shopee tá uma bosta. E a privatização de empresas, o aumento da máquina pública... Vamos lá. Revogação do teto de gastos. Saúde é gasto? Investir na qualidade da saúde da sua população, que ela seja gratuita e de amplo acesso, é gasto? Ah não, Rodolfo, mas os meus impostos pagam a saúde. Então, 36% da arrecadação do Estado vem de impostos. 36%. O resto são outras receitas. Não é você que paga o SUS. Outra coisa, o Estado tem uma lógica de funcionamento completamente diferente da sua casa, porque o Estado primeiro gasta para depois arrecadar, né? Quando vira o ano, você tem lá a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, né, que tá tendo esse problema todo aí com o governo Lula. O que acontece? É executada a LDO, é liberado o dinheiro, depois o Estado vai arrecadar esse dinheiro. O Estado não é tua casa. O Estado tem uma coisa que a tua casa não tem, emite moeda. Tá, Breno? Deixa eu te ensinar uma coisa. O Estado tem uma coisa que a tua empresa nunca vai ter na sua vida, que é a emissão de moeda. Monopólio da moeda fiduciária. Coisa que você nunca não sabe nem o que é. Ah, não, tem mais. Vamos lá. E aí, vamos lá. Eu vou dar o exemplo da universidade que eu estudo, a questão da revogação do teto de gastos. A universidade que eu estudo hoje, ela tem uma obra de um hospital parada. Essa obra desse hospital, se ela for concluída, Minas Gerais teria um dos maiores hospitais para tratamento cardiovascular do Brasil. Com heliponto, helicóptero, tudo bonitinho, tudo pelo SUS. Não tem, a obra foi parada por causa da Lava Jato. Você tem N obras de reforma que era para ter sido feita dentro dessa universidade por necessidade de desgaste da estrutura, coisa normal, né? O que acontece? Se você revoga o teto de gastos, termina as obras que estão paradas e faz as reformas. Não estou falando de começar novas obras, estou falando de terminar as obras que estão paradas e fazer as reformas necessárias nos prédios públicos. O que acontece? Você tem uma massa de pessoas desempregadas, né? Se o Estado vai e puxa a demanda
fazendo com que essas obras sejam concluídas, essas reformas sejam feitas, essa demanda vai pegar essas pessoas que estão desempregadas e vai alocar elas no mercado de trabalho. Essas pessoas alocadas no mercado de trabalho, elas vão receber, elas vão consumir, vai puxar a porra da economia para frente. Mas ele consegue fazer um raciocínio básico desse, esse animal não consegue. E ainda se chama jovem de negócios. Vamos lá. Retomada de compras públicas de imóveis da União. O que tem de mais nisso? Estatização de empresa, é claro, privatiza. Privatizou a Eletrobras, a conta de luz vai subir. Olha que maravilha. Né? E aí, vamos lá. A tara dos Faria Lima aí, dos caras que brinca com gráfico e não produz porra nenhuma da vida, porque Bolsa de Valores não produz nada. Bolsa de Valores não produz nada. Né? A tara dos caras é privatizar o Correios. E aí tem uma coisa do Correios que é muito interessante você pensar, porque é o seguinte, o Correios, no balanço geral das agências, ele fecha em lucro. Eles, na esmagadora maioria das vezes, fecham em lucro. Né? Ah, é só para lembrar, quando a estatal dá prejuízo, quem paga é a estatal, não é você não, tá? Porque a estatal tem um determinado dinheiro que é destinado a esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Se você pegar individualmente e analisar as agências do Correios por todo o Brasil, tem diversas agências que fecham em prejuízo. Mas sabe por que essa agência que fecha em prejuízo continua funcionando? Porque é uma coisa que se chama-se função social. Toda empresa tem a porra da função social. A função social de uma estatal não é dar lucro, ela é atender às necessidades da população. E olha que maravilha, todas as estatais brasileiras ainda fecham em lucro. Todas elas. O Banco do Brasil, para quem não sabe, é o principal responsável por financiar a agricultura familiar. A agricultura familiar é esta que alimenta o povo brasileiro. O que você come na tua casa não vem do grande latifundiário. Você não come soja. Você come soja e carne? Não, você come arroz, feijão e carne. O grande latifundiário brasileiro ele produz soja, e açúcar, e café e exporta. Tá? O que você come vem da agricultura familiar. Sabe quem é o principal estimulador financeiro dessas atividades? O Banco do Brasil. Você sabe quem é o principal estimulador financeiro da construção civil no Brasil? É a Caixa Econômica Federal. O programa Minha Casa Minha Vida. Tá aí. Ó. Todas as estatais brasileiras fecham em lucro. Todas as que restaram, Petrobras estratégica, Correios estratégico, Banco do Brasil estratégico, Caixa Econômica Federal é estratégico. Na minha concepção, o sistema financeiro tinha que ser inteiro estatizado. Inteiro, é que nem na China mesmo. Estatizar essas porra tudo. Estatiza Itaú, estatiza o Bradesco, estatiza o Santander. Estatiza essas porra tudo e foda-se. Ah não, mas o bilionário que se foda. Tudo isso E aumento da máquina pública. Que aumento da máquina pública, filho? Ele tá falando de operar o que sobrou. Cala a porra da tua boca, velho. indica que não deve ser diferente dessa vez. Agora, por outro lado, a parceria do Lula com Exatamente também, ó. Parte da carne que a gente come também é de pequeno agropecuário, não é do grande não, que o grande pega e exporta. do Alckmin parece sinalizar uma tentativa de uma relação amigável com o mercado, o que, diga-se de passagem, não foi muito É diferente. claro, ele vai falar uma relação amigável com o mercado. Eu queria muito que esse Breno um dia me chamasse para tomar um café, eu, ele e o mercado. Sabe? Um jantar, eu, ele e o mercado. Pra gente conversar, pra ver se deixa o mercado. Porque eu não entendo esse noticiário, que aí pega lá, o mercado acordou mal-humorado. O mercado é o quê? Uma entidade, uma pessoa? Não, gente, o mercado é um aparelho. É simples, o mercado é um aparelho. Não tem vida própria. Tem que acabar com essa palhaçada no Brasil de falar, não, o mercado acordou mal-humorado. O que acordou mal-humorado é o bando de desgraçado da porra da Faria Lima, que gosta de ficar vendo grafiquinho subir e descer e ficar jogando no cassino. Porque Bolsa de Valores é cassino institucionalizado. Foda-se, é isso. Ah não, porque graças aos investimentos nas bolsas de valores, as empresas conseguem desenvolver tecnologia. E você pega a internet, foi desenvolvida pelo Estado. 99% das tecnologias que estão presentes no iPhone foram desenvolvidas pelo Estado. Sabe o Elon Musk, a SpaceX, a porcaria daquela Tesla? Você sabe quem que é o principal estimulador financeiro dessas duas empresas? A NASA. A NASA. A porra do Departamento de Estado norte-americano. Não é o Faria Lima que fica olhando pra porra de gráfico o dia inteiro que faz as coisas acontecer, não, filho. É o Estado. Sempre foi o Estado. Se não fosse o Estado desenvolver a internet, se não fosse o Departamento Militar norte-americano desenvolver a internet, a Amazon não era nada, a Google não era nada, o Facebook não era nada, a porra da Meta, aquela empresa merda do Mark Zuckerberg, não era nada. Nada. Era pó.
Não ia passar de uma ideia fugaz de uma mente humana. Simples. Se não fosse o Departamento de Estado norte-americano investir para desenvolver a porra do celular, não existia. A porra do celular, a porra do touchscreen não existia. Se não fosse a porra do Estado soviético investir para desenvolver a porra do celular, sim, gente, o primeiro país a desenvolver um celular foi a União Soviética. Não tinha tecnologia do celular, não tinha. Mas segundo esse bando de gente que se julga inteligente, fala que é a porcaria da Bolsa de Valores. Diferente do que o que também aconteceu lá em 2002, quando o Lula fez o mesmo com a chamada Carta ao Povo Brasileiro. O que foi? Carta aos banqueiros. Vá se fuder. Carta ao povo brasileiro é o caralho. Foi carta aos banqueiros. O Itaú saiu de um banco nacional pequeno para um dos maiores bancos do mundo. Vá se fuder. Carta E ainda por cima engoliu a XP Investimentos, comprou todos aqueles bancos digital tudo, que era tudo a XP Investimentos, agora é tudo Itaú, né? Comprou aquele banco que quebrou, eu esqueci o nome do banco agora, comprou o Safra, é tudo Itaú, tudo, você entendeu? O povo fala, não, no Brasil a gente tem livre mercado, aí você pega no fim das contas, os bancos digital tudo é do Itaú, é do Bradesco, entendeu? Os caras partilham aquela porra ali, e o Santander que é gringo, é italiano. De um mafioso ainda por cima. O brasileiro foi um documento assinado pelo Lula na época, direcionado para acalmar o mercado financeiro que tinha medo do que o Lula representava e de como ele poderia prejudicar o mercado de capitais e a iniciativa privada no geral. Mercado de capitais é o caralho. Tá? Mercado de capitais é o caralho. Já é jogo do bicho institucionalizado essa merda. É, bom, política, né? Uma das coisas que pode vir a acontecer é uma diminuição na entrada de capital estrangeiro em relação ao que, teoricamente, a gente receberia caso não tivesse... Detalhe, ele tá falando de diminuição do capital estrangeiro. Aí, olha pra você ver, O Lula ganha a eleição, você pode pegar o pronunciamento do embaixador chinês, tá no Twitter, tá no site, no Instagram e tá no site da embaixada chinesa. A mensagem que o Xi Jinping mandou abertamente pra ele, falando que quer intensificar as relações de comércio China-Brasil. Né? Até pra especular esse cara é burro, velho. Meu Deus. Tanta interferência do governo. Então, isso não quer dizer que vai haver uma retirada de capital estrangeira. Na verdade, se esse boom das commodities se confirmar, o que é bastante provável, o Brasil deve sim vivenciar uma grande injeção de capital estrangeiro, como eu acabei de falar, mas não tão grande como seria no caso. Não, e aí, olha só. Ele tá falando, injeção de capital estrangeiro, mas aí ele não para racionalizar uma parada. Injeção de capital estrangeiro fazer a nossa economia crescer, papapá. O Brasil não se industrializa, não desenvolve a sua capacidade produtiva, não desenvolve a sua força de trabalho, não pega esse bando de jovem de 18 anos entupido da porra de testosterona que tá nas escolas, põe esses caras pra fazer a porra da universidade e forma mão de obra qualificada. Não, ele não faz isso. Porque não pode aumentar o investimento estatal. Aí o jovem quer fazer faculdade segundo esse animal, vai fazer o quê? Vai entrar na universidade privada, vai se endividar. Aí o que você faz? Você cria uma bolha de crédito igual tem nos Estados Unidos, que aquilo lá uma hora vai dar merda. Né? Não desenvolve a produção científica técnica, não tem investimento. Nós temos a 6ª universidade que mais produz ciência no mundo, que é a USP. Né? Nós temos uma imensa capacidade produtiva, mas para quem não sabe, hoje um mestrando no Brasil ganha o que eles chamam de bolsa, que para mim é salário, né? Porque o cara assina um contrato de exclusividade, ele não pode trabalhar, ele tem que ter dedicação exclusiva. Isso é trabalho, o nome disso é trabalho. Show? A bolsa dele no Brasil é de R$ 1.300. R$ 1.300. Está sem reajuste há mais de 10 anos, se eu não me engano. Mais de 10 anos. Tá? Você sabe quanto que é uma bolsa de mestrado na Nova Zelândia? $9.000. $9.000 a $6.000. Tem bolsa de doutorado na gringa que paga $12.000. No Brasil é R$ 2.500. Você sabe quem que paga todas essas bolsas de estudo, tanto no Brasil quanto fora? O Estado. 99,5% da ciência brasileira é financiada pelo Estado. 100% da ciência dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, da Itália, da Alemanha, da Grécia, é tudo Estado. Tudo o Estado. Aí o que acontece? O Brasil não desenvolve suas forças produtivas, não disputa o campo científico técnico. O próximo fluxo de crise elege um novo Bolsonaro. Não estou querendo ser alarmista, o próximo fluxo de crise elege outro cara desse.
ou outro golpe de Estado. Porque vale muito bem lembrar que 2016 não foi, o povo fala, nós tiramos a Dilma, não, foi o Departamento de Estado norte-americano, tá? Que tirou a Dilma. Caso de governantes que tivessem em pauta políticas liberais. Ou seja, mais uma vez, o Brasil deve crescer, mas fazendo aquele voo de gato. Para quem quer um conselho de uma forma lúdica, pega e vê o filme Snowden, Herói ou Traidor, que lá ele menciona o caso de espionagem do Brasil, de interferência dentro do Brasil, tem lá. A linha, né? Não tanto quanto poderia. E o mesmo pode acontecer em relação ao dólar. Com uma forte injeção de capital estrangeiro aqui no Brasil, motivado pela alta das commodities, a gente pode ver no curto prazo o real se valorizar em relação ao dólar. Mas, como contrapeso, também pode haver uma aversão maior a se investir no Brasil por conta do medo de políticas intervencionistas na economia, que podem eventualmente prejudicar o desempenho das empresas brasileiras. Mano, na moral, ele fala de política intervencionista, se ele vê o que o Xi Jinping faz, esse cara se mata. Na moral. Se ele acha o Lula intervencionista, o Xi Jinping pra ele é o quê, então? Só queria saber isso. E, em relação aos títulos públicos, o mesmo em relação a eles, né? A revogação do teto de gastos pode justamente sinalizar para um menor controle sobre a dívida pública brasileira, o que afasta os investidores a colocar Não, no seu detalhe, ele fala, olha que interessante, ele fala um descontrole da dívida pública brasileira. Irmão, se você vê o gráfico, uma vez rodava rodando na internet o gráfico, relação PIB da dívida Alemanha, irmão, você fica assustado. Muito assustado, porque dá uma diferença, tipo assim, disso aqui, ó, o gráfico do PIB e da dívida. A dívida da Alemanha tá uma coisa astronômica. Não quebrou o Estado. Tá aí. Né? Tem mecanismos econômicos que fazem as coisas. Você pega lá, por exemplo, lá na China. Eles emitem título de dívida igual uns malucos. Paga tudo também. Mas eles emitem título de dívida igual uns malucos. Tá aí. Tá aí. Isso aí, gente, é economia freestyle. Tá? Economia freestyle. Porque ele separa a economia e política, as duas coisas andam lado a lado. Capital no Brasil, já que o aumento da dívida em relação ao PIB é um indicador de risco para potenciais investidores estrangeiros. Boa, mas então ninguém investiu na Alemanha, ninguém investiu na Espanha. Se pegar a dívida desses países, meu amigo, tá mais de 200% do PIB. em relação a empreendedorismo no geral, vai ficar mais fácil? É empreendedorismo. Agora vem o papo coach para ele vender curso, quer ver? Vai ficar mais difícil? Bom, o Lula, ele diz o seguinte, abre aspas, pretendemos também contribuir na articulação de um pacto tributário global que tem como base as contribuições de renomados economistas que envolveria, dentre outras coisas, o fim dos paraísos fiscais, um registro único global de toda a riqueza, rendas e capitais financeiros que circulam na economia mundial, além da exigência de transparência nas isenções e subsídios fiscais em todos os países e do pagamento de impostos pela atividade das grandes empresas globais, especialmente no campo digital, proporcional às suas atividades e retornos em cada país e não de forma centralizada. Além disso, Agora a parte ele vai ficar puto porque os caras querem regular a criptomoeda. Né? Criptomoeda, para quem não sabe, serve para três coisas: especulação, lavar dinheiro e evasão fiscal, mais nada. tributação das empresas mais beneficiadas na crise, especialmente as gigantes digitais e farmacêuticas. Beleza? E aí, continua, né? Abre aspas. Outra iniciativa importante seria restringir as grandes empresas de atuarem em determinados setores ou regiões. Por exemplo, na França, os supermercados estão proibidos de ter suas mega lojas em Paris e em todas as grandes cidades francesas. Elas só podem atuar fora dos grandes centros, em geral nas rodovias. Na Itália, as farmácias não podem se organizar em redes como forma de fomento das pequenas drogarias. Esses são exemplos de política pública do governo francês e italiano para favorecer o pequeno comércio e a geração de empregos. Fecha aspas. Cara, é aquela coisa, né? Essa visão, por mais bem intencionada que pareça, tem como efeito o quê? Afastar grandes empresas e investidores de atuarem no Brasil por medo de... Não, mano, na moral, esse papo de grandes empresas... Juiz de Fora, Minas Gerais, vamos lá. A Mercedes tem a porra de uma fábrica lá em Juiz de Fora. Né? Mercedes tem uma fábrica de Juiz de Fora. Tem isenção fiscal do caralho a 4. Tem isenção fiscal de tudo que vocês imaginar. E aí, tem uma questão que é o seguinte. Os caras vêm pra cá, produzem os caminhões. Os caminhões nem é vendido no Brasil, velho. As paradas que é fabricado em Juiz de Fora não é nem vendido no Brasil, é vendido fora do Brasil. Ou seja, nem o produto que é fabricado aqui é consumido aqui. Os caras vêm, fabricam aqui, pagam, contratam tudo, mas vai embora. O lucro não é reinvestido aqui. Nenhuma empresa investe dinheiro no Brasil, gente. Nenhuma empresa. Ah, não, mas a Amazon construiu um galpão. Porra, construir um galpão eu construo. Falando de pegar o capital e prender ele aqui dentro. É simples. Põe a porra de uma lei de evasão de divisa, acabou. A primeira medida fiscal que o Lula tem que fazer, eu sei que ele não vai fazer, é lei de evasão de divisa. Tá ligado? Igualzinho lá na China. Ah, você quer tirar os capital do país? Ou você investe 50% dele aqui ou a gente vai te tomar. Acabou a conversa. Ah, ô Mercedes, você quer operar dentro do Brasil? Pode operar. Pode operar. Ou você investe
metade do seu lucro aqui ou a gente vai te tomar e acabou a conversa. Vê se a Mercedes deixa de operar dentro da China. Vê se alguma empresa deixou de operar dentro da China. Todas elas aceitaram. A gente é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Vocês acham que os caras vão virar as costas e vai sair daqui? Ah, não, vai afastar grandes empresas. O cara vai fazer o quê? O cara vai pegar e levar a fazenda dele embora? Como? Ah, não, o cara vai comprar uma casa em Paris. Ah, não, eu preciso de um galpão, um anexo, botar uma esteira industrial. Não vai levar porra nenhuma, meu amigo. Não existe esse papo de empresa ir embora, não, velho. Pelo amor de Deus. É casos raros que você pega a Ford e fecha tudo e vai pra Argentina. Casos raros, né? O Jorge Paulo Lema, que é dono da Ambev, ele vai pegar, comprar um chateau, né, lá na França. Ah, não, mas eu preciso de 500 quilômetros de terra para plantar milho para fazer cerveja. Faz nem sentido essa merda. Excesso de intervencionismo do governo, o que limita o nosso potencial de crescimento, limita o potencial dos nossos empreendimentos, o que restringe, diminui a competição, o que reduz Detalhe, esse mapa tá uma merda, porque tá juntando Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Tocantins. empregabilidade, afasta o Brasil do ecossistema empreendedor mundial, não combate o aumento dos preços, porque sem concorrência não existe disputa por mercado, dificulta a atração de investimentos e até mesmo o crescimento de startups e pequenas empresas, já que boa parte dos investimentos que são feitos em pequenas empresas vem de empresas ou fundos de investimento que são maiores. E detalhe, não só investimento em dinheiro, mas também investimento em know-how, né? Coisa que o Estado não tem. Então, em relação a, por exemplo, bolsa de valores... Know-how. Ah, não, mano, na moral, velho, na moral, meu Deus do céu. Olha só. Pequenas empresas, eu queria saber, essa galera fala, não, porque as pequenas empresas recebem investimento de empresa grande. Aí quando o cara vai discutir pequena empresa, ele vai falar, não, a tia que vende bolo de pote no metrô de São Paulo. É sério isso? É sério? É sério? Na moral, é sério? Ô Breno, olha no fundo dos meus olhos aqui, ó. Sério que você acredita nessa merda que você fala? brasileira, ela também depende muito mais do mercado do que do Estado. E o mercado parece favorável para ela nos próximos anos. Ó, ele vai falar de bolsa de valores, eu vou resumir, eu vou repetir de novo a frase. Bolsa de valores é cassino de playboy. Bolsa de valores não serve pra nada. Show de bola? A União Soviética saiu do arado de boi e se tornou a maior potência científica técnica do mundo sem bolsa de valores. Ela mandou primeiro um homem para o espaço do que um negro conseguiu se matricular na escola pública nos Estados Unidos sem bolsa de valores. E quando eu falo que tem como fazer uma sociedade se desenvolver sem essa merda, é porque tem. Já está mais que provado. Anos. Parece, puxada pelas empresas que são do setor de energia e do setor de, você sabe, commodities. Mas ela pode sim, e com base nesses discursos do Lula de intervencionismo, pode vir a sofrer um contrapeso por conta do aumento da interferência do Estado na economia. Você tá vendo? Então, basicamente tudo que a gente falou em relação à perspectiva... Não, e aí ele vai dar ele vai ficar mais 8 minutos martelando para sustentar teto de gastos, para sustentar, diminuir o dinheiro do Bolsa Família, diminuir a amplitude do Bolsa Família, todas essas políticas liberal merda, que não serve para nada. A recomendação de leitura para vocês, ó. Recomendo muito. Wendy Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo. E aí vocês vão entender esta merda. macroeconômicas que não tem nada a ver com o nosso governo em si, apontam para a melhoria em algumas taxas, como taxa de emprego por conta do boom das commodities, por conta da alta demanda por petróleo vindo da Europa, o que tudo isso pode ser freado. Ele é tão burro. Ele é tão burro. Até me babei. Ele é tão burro. Que é o seguinte, ele fala o boom das commodities e o petróleo. Petróleo é uma commodity. Tá? Petróleo? Sabe petróleo? Petróleo. Petróleo é uma commodity. Justamente pelo excesso de intervencionismo do governo que vai retardar o crescimento da iniciativa privada. E esse retardamento do crescimento no setor privado pode, eventualmente, ser combatido com uma maior empregabilidade que o governo visa fazer no setor público, já que a gente está falando de um governo que a gente sabe que gosta de um Estado grande que toma conta de tudo e todos da população. Eu queria saber quantas estatais o Lula criou. Quantas? Quantas estatais o Lula criou? Quantos serviços o Lula estatizou? Quantos? Eu quero saber quantos. Tá vendo como é que você pega e separa o discurso e compara o discurso com a realidade, você vê que ele não tem lógica nenhuma? É só retórica liberal porca? Mesmo sem necessariamente ter dinheiro ou gestão eficiente para isso. Claro que você pode mascarar o desemprego no curto prazo, mas, como a produtividade do Estado é inferior à da iniciativa privada, o emprego gerado pelo governo produz menos do que o emprego gerado por empresas. Então... Inferior por quê? Hein? Ele vai falar o porquê? Ele não vai falar o porquê. Ele só vai falar, ah não, é inferior. Por que é inferior?
Ah, não, é só você olhar para o SUS. O SUS é ruim, o SUS não atende. Então, o SUS é ruim porque não é porque o Estado é ineficiente, isso é um projeto político. Ah, não, a educação brasileira é ruim. Como diria Darcy Ribeiro, não existe uma crise na educação brasileira, existe um projeto. Tá? A escola que você estuda, que seu filho estuda, que seu amigo estuda, é ruim porque isso é um projeto político. É simples. Tá? A educação, a saúde do SUS, ela é ruim porque é um projeto político. É simples isso. Projeto político de transferência de renda. E aí você pega, por exemplo, tem lá as OS, aquelas porcaria lá que faz convênio público-privado, que esses liberais adoram falar, não, a solução é o convênio público-privado. Né? Eles adoram falar essa porra deste mantra de merda. Né? Aí é que você pega? Aí você pega, vai lá, você tá precisando de saúde. Aí você vai e trata na Só um exemplo, tá? Você trata na Unimed pelo SUS. Não é? Sabe o que isso é, no fim das contas? Transferir dinheiro do Estado para iniciativa privada. Um dinheiro que você podia investir ele na infraestrutura de qualidade do SUS, investir ele na formação de bons médicos, de bons enfermeiros, de bons profissionais, colocar eles lá. Ah, não! Mas a recepcionista do pronto-socorro da minha cidade, ela é muito mal-humorada, atende muito mal. Experimenta aumentar o salário dela. Só experimenta. Pega esses professores tudo aí, experimenta triplicar o salário dos caras. Vamos ver se eles não dão aula melhor. Sabe por quê? Porque ele está vendo que o trabalho dele é valorizado. Tem toda uma lógica social por trás disso. Mas ele vai rebaixar tudo a esse pensamento porco. Tudo. Então você tem um problema extremamente complexo e tem isso. Ele vai falar, ah, não, porque o Estado intervindo é ruim. Aí você pega, olha para minha querida ex-União Soviética, aí você olha lá e vai ver o quê? Pleno emprego. Com o fim da União Soviética, 10 anos depois, na Rússia, a expectativa de vida caiu 10 anos. De 91 até 2001, a expectativa de vida na Rússia caiu 10 anos. O desemprego foi de 0 a 15%. Tá aí a realidade. Na prática, o inchaço da máquina pública ao longo do tempo só vai ter consequência na prática de aumentar a disponibilidade de dinheiro na economia de forma desproporcional ao aumento da produção. Vai ter mais Não, detalhe, é aquele mantra porco que a Juliane Furno já cansou de desmascarar. Emissão monetária não gera inflação, porra! dinheiro para menos produção. E essa história a gente ouviu várias vezes que tem a consequência de gerar. Exatamente. O Lula, ele também fala no Cara, na moral, vamos lá. Ele adora. A única coisa para este animal que gera inflação é a emissão monetária. Aí você pega a realidade, vamos lá. A inflação de alimentos no governo Bolsonaro. É o caso da Coab. Você tem lá a porra da Coab. A Coab, o que a Coab fazia? Ela pegava nos períodos onde se produzia muito arroz, muito feijão, muito café, muito milho, os grãos, né? Produzia muito, os caras compravam aquilo e estocava. Quando a produção baixava, eles injetavam aquilo de volta no mercado. Isso faz com que o preço do arroz com que o preço do arroz ficasse retilíneo. Né? Ele nunca subia muito e nunca baixava muito. Mas por quê? Porque você tem uma política pública de intervenção dentro do mercado para se manter o preço do arroz retilíneo, né? Com pouca variação e para baixo. Porque quando você tinha algum problema na safra ali, vinha a Coab, injetava aqueles grãos de novo no mercado, baixava o preço. O Bolsonaro acabou com isso. O grande liberalismo, a menor intervenção do Estado, fez com que o preço do arroz disparasse. A alta do preço dos alimentos, a cesta básica do Brasil hoje está custando mais da metade do salário mínimo, é culpa inteiramente daquele filho da puta, daquele Paulo Guedes, aquele incompetente de merda e do Bolsonaro. Graças a Deus aquele filho da puta vai sair. Pena que ele vai para o governo de São Paulo. Né? As medidas liberais do Paulo Guedes geraram a inflação de alimentos. Aí você pega hoje, família que deixou de comer carne, está comendo arroz e feijão porque não tem dinheiro para comprar carne. Porque a cesta básica foi para casa do chapéu. Você tem um monte de moleque hoje que está tendo que comer arroz, feijão e angu e não tem proteína mais. Não tem proteína. Por quê? Medida liberal. O Estado tem que intervir menos. Aí porque o mercado, um bando de merda da porra da Faria Lima, que só fala merda o dia inteiro. Ai, se ele não negociar com o mercado. Eu queria ver eles falar isso com o Xi Jinping. Queria ver eles falar isso lá com o presidente de Cuba, lá, esqueci o nome do cara. Vai lá. Queria ver eles falar isso com o Stalin. Muito.
seu plano de governo na revogação da reforma trabalhista. Abre aspas. Por isso, temos que revogar a reforma trabalhista e a liberalização da terceirização e todas as medidas que significaram a retirada de direitos. Fecha aspas. Vamos por partes, ó. O mantra liberal que tem que desburocratizar a contratação, que a reforma trabalhista gerar emprego. Gerou algum emprego? Gerou emprego? Aí, o que o Paulo Guedes, aquele merda daquele Paulo Guedes, aquele animal, e aquele boçal daquele Bolsonaro, o que eles pegam e fazem? Né? Eles pegam os dados do IBGE que estão atrasados, o último censo foi em 2010. O censo está atrasado pra caralho, em 2010, 2015, eu não sei como é que funciona o censo. O que eles pegaram? Eles pegaram aquela tia que tá desempregada, que tá desesperada, tá ligado? Pro filho dela não passar fome, que vende bolo de pote no metrô e contou aquilo ali como emprego. Eles pegaram... Quem mora em cidade grande percebeu isso, que o número de gente vendendo coisa no semáforo disparou. O número de moradores de rua em cidade grande disparou. Eu sou nativo, né? Eu nasci numa cidade que tem 27 mil habitantes. Nessa cidade tem morador de rua. Nessa cidade hoje tem morador de rua. Tá ligado? E aí o que eles pegam? Eles pegam toda essa galera da informalidade e colocam como pessoa que tem emprego. Por isso que eles falam que a taxa de desemprego do governo Bolsonaro é baixa, mas ela não é baixa. Se você pegar o nível de pessoas com carteira assinada, despencou. Despencou. O que a reforma trabalhista, no fim das contas, faz? Ela achata a renda do trabalhador. Sabe por que ela achata a renda do trabalhador? Porque vamos pegar um exemplo, vamos pegar nem trabalhador de chão de fábrica, vamos pegar trabalhador com graduação. Né? Você chega lá, você acabou de formar na faculdade de engenharia. Né? Moleque, sangue quente, 25 anos, 24 anos, acabou de formar em engenharia, tá louco para trabalhar. Aí você vai pedir emprego em qualquer construtora. Né? Aí o cara vai para você, você é engenheiro, né? Então, R$1.000, 2 salários mínimos. Aí você vai virar pro cara e falar, não, mas de acordo com o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia, eu acho que é isso, né? De acordo com o CREA, o meu salário era para ser R$8.000. Não vou te pagar isso. Sabe por quê? Se você não fizer, o que está atrás aí na fila de você vai fazer, você vai aceitar ou não. Você é um jovem desesperado que acabou a faculdade, está batendo as contas de luz atrasadas, seu pai está pagando, o dinheiro do seu pai está pouco, né? E tô contando ainda ser de uma classe média. Né? Você vai aceitar. Você vai receber abaixo do seu piso. Tem mais, ele vai te obrigar a abrir um MEI, ele vai pegar os encargos, os impostos, tudo vai jogar no teu lombo. É assim que ele vai fazer. A grande contra-reforma, esta merda não deveria ser chamada de reforma nem aqui nem na casa do Satanás, né? Destruiu o salário do brasileiro. Destruiu. Aí você pega, por exemplo, eles falam dessa parada, o dia que essa galera se deparar com a legislação trabalhista da Alemanha, eles vão ter um infarto. Porque a CLT brasileira, ela parece nota de rodapé perto da legislação trabalhista da Alemanha. Eles falam que isso aqui vai gerar desemprego, que isso aqui vai gerar problema. Se eles pegar e ver a legislação trabalhista chinesa, esses caras dão um infarto. E a China não deixou de crescer, não. Tá? A China só é a maior economia do mundo. O nome disso, economia planificada, querido, socialismo. Segundo Lula, as medidas que caminham para uma maior flexibilização nas relações de trabalho nunca deram certo no Brasil. O que é, no Não deram certo. mínimo, curioso dele dizer, já que medidas de flexibilização da relação entre trabalhadores e empregadores nunca foram aplicadas desde o governo de Getúlio Vargas. Então, Olha pra você ver. Olha, vamos lá. Olha como é que o cara é um canalha no raciocínio dele. Nunca foi feito flexibilização do salário, das coisas no Brasil. Nunca foi feito. Reforma trabalhista é o que então, Breno? A reforma trabalhista é o quê? A pejotização do trabalho é o quê? Nunca teve. Tá ligado? Eu falo que essa galera, esses liberal, vive na porra de Nárnia. E a galera fica puta comigo. Nossa, você é muito agressivo. Esse cara só falou merda, mentira e distorção histórica. Ele separa política de economia. Vocês querem que eu leve um cara desse a sério? o fato é que o mercado está mudando rapidamente, tanto pelo rápido avanço tecnológico, quanto, por consequência, na forma como as Na pessoas moral, eu ainda vou ter um treco vendo esses caras, velho. Na moral, vocês devem gostar muito de me ver sofrer. Não é possível. produzem e consomem os seus produtos. Por isso mesmo, leis trabalhistas são, nos tempos de hoje, extremamente ineficientes para lidarem com essa rápida mudança no mercado de trabalho. Ineficientes. A China te mandou um beijo. A Alemanha te mandou um beijo. É porque essa galera mira nos Estados Unidos, né? Aí você pega nos Estados Unidos lá,
Los Angeles, tem gente morando na rua. Os Estados Unidos, que é onde não tem legislação trabalhista de novo, nenhuma, que é o sonho dessa galera, é o país que tem a maior população prisional em números relativos e absolutos. E, por sinal, um sistema extremamente racista, porque foca em latino e imigrante latino e do Oriente Médio e preto. É isso que eles prendem nos Estados Unidos, basicamente. Ah, não, Rodolfo, você está sendo racista. Não, eu estou sendo realista, porque essa é a realidade do sistema carcerário de lá. A Angela Davis escreve isso, você está entendendo? O Máximo Pavarini descreve a mesma coisa. E aí? É o país que tem o maior número de moradores de rua do mundo, em números relativos e absolutos. É uma maravilha liberal, né? Acaba com a legislação trabalhista, né? Com coisa também que a gente já não tem um sistema carcerário extremamente racista. Eu já cansei de mostrar para vocês na live a planilha do Infopen, né? Você pega a prisão no Brasil que tem 80% da população dela é negra. Não, mas não existe racismo no Brasil. Não existe. Você pega o Rafael Braga, né? Que foi preso por estar portando 0,05 miligramas de uma substância que aparentava ser cocaína. Ele é condenado a 30 anos e até hoje está preso. E aí você tem o filho de uma desembargadora, branco, que ele foi pego com 30 barras de cocaína, 37 pés de maconha, 37 não, 15 pés de maconha, munição para rifle semiautomático e automático. E sabe o que aconteceu com o processo dele? Nada. As 37 barras, né, de cocaína e os 27 pés de maconha, o juiz alegou que era para consumo próprio. Quem consome isso? Ainda assim, o fato é que elas provavelmente, com mais no discurso desse novo governo, elas Não, devem ser tem mais. Você quer ver um exemplo simples? Bob Jeff. Vamos lá. Mais um exemplo que essa galera adora se reduzir tudo a coisa econômica, né? Bob Jeff. Quem lembra como é que o Bob Jeff foi preso? Né? Vocês lembram disso? Aí você vai lá pro Nordeste lá, o cara foi colocado numa câmara de gás porque ele estava andando sem capacete. Um pai de família no Rio tomou 80 fucking tiros do exército. Detalhe, nenhum desses militares foi condenado. Nenhum deles. Mas como é que foi o Bob Jeff? Ele lá, rindo com os policiais. Ah, eu atirei em vocês. É isso que é o sistema de justiça brasileiro. É isso que é o sistema punitivo brasileiro. É por isso que eu falo que, primeiro, a polícia do Brasil inteira tem que acabar e o sistema prisional inteiro do Brasil tem que acabar. forçadas com Lula. E isso também vai dificultar a vida de quem quer empreender no Brasil e vai reduzir o surgimento de novas empresas, novos projetos de inovação e de emprego. Exatamente, ele descarregou 30 balas, recarregou e disparou de novo. Não aconteceu nada com Roberto Jefferson. Nada. Mas se fosse irmão, os caras matam a criança como hobby nas favelas do Rio de Janeiro. Tudo isso aumenta o chamado risco Brasil, que é o risco de, principalmente capital estrangeiro, olhar para o Brasil e falar: "Pô, não é um lugar maneiro para investir." Tá, beleza. A gente falou muito sobre economia, mas tem uma coisa que sempre vai de mão dada com a economia, que é corrupção. Será que tem chance desse novo governo agora ser completamente isento de corrupção? Não tem nada, nenhum escândalo novo? Tá. O dia que o Breno entender que corrupção é um problema endêmico do capitalismo, ele vai mudar a percepção dele de realidade. Eu tinha me perguntando por que diversos empresários... Não, e detalhe, né? Corrupção. Quem que é corruptor? Quem que ganhou dinheiro com o esquema da Odebrecht? Foi o Lula? Se foi o Lula, cadê esse dinheiro? O cara foi casar, casamento bem simples lá com a Janja. Cadê o dinheiro? A galera fala do corrupto, mas não existe corruptor. Sabe por que eles não falam do corruptor? Porque senão vai terminar no grande empresário que eles adoram babar ovo. É por isso. Diversas empresas têm doado tanto dinheiro para um governo que pretende, de forma tão clara, intervir diretamente na economia. Porque o principal doador da campanha do Lula foi o Itaú, tá? O Itaú! Vale lembrar esse ponto. Exatamente isso que está acontecendo. Daí eu fui atrás. Em 2006, algumas empresas investiram pesado nas campanhas do Lula, como foi o caso de algumas empreiteiras como o Grupo Camargo Correia e bancos como o Itaú, com contribuições que chegaram a somar até 24,4 milhões de reais. Tá. E o que poderia estar por trás dessas doações? Ou talvez investimentos? Acontece que essas empresas que apoiaram lá atrás a campanha do Lula estavam entre as empresas que mais prestavam serviço para as outras empresas que são estatais. Várias empresas que fornecem equipamentos ou então fazem parte de obras para Petrobras, por exemplo, estavam no topo dos doadores para a campanha do Lula. Era o caso da Acrinor, Conduto, Unigel e UTC Engenharia, que juntas contribuíram com cerca de... E detalhe,
Olha para você ver, ele está citando empresas privadas que prestavam serviço para estatais. E ele não consegue fazer a relação óbvia que essas empresas prestando serviço para estatal é simplesmente desviar dinheiro da máquina pública para iniciativa privada. Ele não consegue fazer essa relação que está na cara dele, tá ligado? É a mesma coisa lá. O cara tá para bater o pênalti. O gol tá na frente dele, ele chuta para trás. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu pegar, te dar a faca e o queijo, você pegar, tampar a faca longe e enfiar o queijo na tua cara. 4,2 milhões de reais para a campanha dele. Isso faz total sentido do ponto de vista delas, porque uma vez com o seu governante no poder, essas empresas poderiam cobrar o governo Lula para que ele desse prioridade para elas na hora de fechar contratos com a Petrobras. E aí você me responde, isso é política ou é corrupção? Então, os dois. Comenta aqui embaixo e aproveita e deixa o like se você acha que esse vídeo até aqui teve alguma informação que possa ter te agregado. Não teve nada. E não esquece de pegar o link dele e compartilhar para pessoas que você sabe que talvez tenham sendo beneficiadas por milhões com a Serpro, que por sua vez é uma empresa federal de tecnologia. E ela também presta serviços e disputa licitações públicas em vários órgãos do governo. A Caixa Informática contribuiu com 500 mil reais para a campanha petista em 2006 e em 2014 a JBS investiu... Como assim a burguesia financia políticos para eles poderem dirigir as políticas direcionadas para ela? O nome diz capitalismo, exatamente. cerca de 73 milhões de reais na campanha da Dilma, sendo uma das maiores doações das eleições daquele ano. A construtora Odebrecht doou 150 milhões também para a campanha da Dilma. A empreiteira Andrade Gutierrez doou cerca de 21 milhões de reais. Tudo isso para um único partido, que não tem políticas favoráveis à iniciativa privada, a empresas. Por que será que essas doações valem para essas empresas, então? Então, em tese, uma licitação pública deve ser imparcial e atender pela compra mais vantajosa pelo governo que gasta o dinheiro público, que é o nosso dinheiro. Ou seja, basicamente o governo deve comprar de quem... Não é o seu dinheiro, tá? O Estado não gasta o seu dinheiro, porque, vou repetir de novo, primeiro ele gasta para depois arrecadar. Segundo ponto, o Estado emite moeda, Breno. Ah, merda, velho. E outra coisa, 36% do que você paga de imposto financia o Estado, velho. É só fazer isso é a conta básica. Se tudo que o Estado gasta, 36% vem do seu bolso, não é você que financia o Estado. Quem está prestando um serviço mais barato. Mas o que isso deixa mostrar que essas empresas estavam comprando crédito com o governo para cobrar dívida quando fosse a hora certa e poderem ganhar comprando crédito. Comprando crédito. Vou até tomar água. licitações mesmo sem passar pelos critérios legais. Será política ou corrupção? Será que os discursos do Lula contra as grandes empresas e contra os grandes bancos, então, não são só mais uma das suas retóricas, mas que, lá no fundo, para quem cava um pouquinho, vê que, na verdade, ele gosta dessas grandes empresas, já que elas são justamente aquelas que financiam a sua campanha política e o ajudam a chegar no poder? Exatamente. Do PL, quando ele fez vídeo do Bolsonaro, esse canalha aqui falou bem do governo Bolsonaro. Bem. Mais de 700 mil mortos, bem. É que nem o Roberto Justo, outro canalha também. De todas as empresas aqui que foram citadas, a maior parte delas foi pega pela Operação Lava Jato por corrupção. A JBS, a Camargo Correia, a UTC Engenharia, a Petrobras, a Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. Isso porque eu não cheguei a falar das outras empresas como a OAS, a BTG Pactual ou a Engevix, que foram todas doadoras da campanha do PT e também pegas em corrupção na Lava Jato. Mesmo quando... BTG Pactual, que foi um dos fundadores dele, é o Paulo Guedes, tá? BTG Pactual, um dos fundadores do BTG Pactual, é o Paulo Guedes. Será que esse processo então está se repetindo? Bom, isso daí é cena para os próximos capítulos. Vamos só torcer para que o boom das commodities, que pode vir a começar em breve com o requecimento... Ah, mano, na moral, ele vai repetir a mesma fraseologia barata. É foda, né? Pra você que tá vendo isso no YouTube, pra você, aqui tem um QR Code, se quiser dar um apoio no trabalho e me ajudar a comprar os livros do Capital, que é caro pra cacete, tá aqui, tá bom? Aqui tem a bolinha, tá quase chegando em 1000 inscritos, eu tô quase conseguindo ganhar centavos com o YouTube, me ajuda aí, por favor. E aqui pra você tem outro vídeo, tá bom? Eu não tenho mais o que falar sobre esse vídeo dele, porque tudo que eu tinha que falar eu já falei. E é isso aí. Um beijo no coração, até a próxima e falou!